Meus amigos, meus irmãos, aqui estamos mais uma vez no nosso canal de Estudos Espíritas e rogo a Deus que nos abençoe este dia. Hoje o nosso tema diz assim: a sua dor não é maior que a dos demais. E nós vamos então ver nesse estudo que em matéria de sofrimento aqui na Terra, a dor chega para todos na medida exata do seu crescimento, de sua redenção. E falando de Deus, nós não sofremos nem privilégios, nem injustiças. Para fundamentar isso que eu estou falando, eu vou nos trazer uma história da vida real que se passou com o nosso queridíssimo Chico Xavier e que essa passagem nos traz muitos ensinamentos importantes. Em 1939, desencarna um irmão de Chico, José Cândido Xavier. E Chico nos diz que ficou a viúva, uma mulher muito humilde, muito generosa, com 2 filhos. Em 1941, 2 anos depois desse desencarne do irmão de Chico, a viúva então é acometida por um grave problema mental. Muito sério, foi passando os meses, e depois de alguns meses com essa doença mental, não tinha mais condições de ela permanecer com Chico, e ela então precisou ser internada. Chico conduz a sua cunhada, a viúva do seu irmão, até um sanatório, entra naquele ambiente, deixa a irmãzinha lá internada, e quando Chico retorna, depois de ver as condições lá daquele ambiente, quando Chico retorna para casa, já era de noite. E Chico voltou com o coração muito sofrido por aquela situação em que a cunhada dele se encontrava. Então Chico começou a orar, porque em casa ficaram os 2 filhinhos e o segundo filho era cometido de uma paralisia e chorava muito, sentindo falta da mãe. Chico então lembrando, do irmão que desencarnou, da situação difícil da cunhada dele lá internada no sanatório, Chico então começou a orar e chorou bastante. Chorou, até que se apresenta para Chico o Espírito Emmanuel, que é o seu guia espiritual desde essa época. E Emmanuel então vira e diz: Chico, por que você chora? Chico disse: ora, Emmanuel, porque estou lembrando do meu irmão, porque minha cunhada está naquela situação muito difícil, internada lá no sanatório. Aí Emmanuel volta-se para Chico e disse: Chico, você está chorando porque você está com seu orgulho ferido. Porque você, junto com seus amigos, já curaram muita gente aqui na tarefa da desobsessão, já prestaram socorro a muitos irmãos e irmãs, e quando aprouve a Deus, Chico, trazer a prova para dentro da sua casa, você então não se conforma. Chico, o sanatório em que ela está também é uma casa de Deus e muito necessária. Chico então baixa a cabeça, concorda com as colocações de Emmanuel, porque no fundo ele gostaria, pela terapêutica espiritual da desobsessão, também ajudar a sua cunhada, e naquele momento não estava sendo possível. E Chico então diz: eu estou chorando, Emmanuel, mas faça assim, traga ela de volta o mais breve possível. Foi a rogativa de Chico para o Espírito Emmanuel. Emmanuel então volta-se para Chico e diz: Chico, imagine a Terra como um grande palácio de justiça. E aí eu te pergunto, Chico, nós estamos aqui para rasgar o processo ou para fazer o processo se cumprir? Precisamos atender às leis, Chico, e não rasgar o processo. Chico, ainda inconformado, chora: concordo, Emmanuel, mas traga minha irmãzinha novamente de volta. E aí Chico ouve de Emmanuel a seguinte colocação: ela voltará, Chico. Então Chico percebeu naquele tom de voz que algo ia ser mais demorado do que ele pedia a Emmanuel. E realmente nos narra que só 2 anos depois
a nossa irmãzinha retornou ao lar. Mas Chico, ainda querendo a intervenção de Emmanuel, disse: Emmanuel, eu continuo chorando porque você precisa saber, ela é minha irmã. Então o espírito volta-se mais uma vez para Chico e disse: Chico, eu acho muito interessante isso. Quando você deixou sua cunhada lá no sanatório, já existiam lá outras 300, Chico, que também são suas irmãs. Eu nunca lhe vi ir lá chorar por elas. Então Chico, mais uma vez, reconhece a força da argumentação de Emmanuel, as lágrimas ainda lhe caem, e Chico, então, vai se conformando com a situação, e Emmanuel diz: Chico, se você realmente deseja seguir a doutrina que você professa, tome o lugar da sua irmãzinha ao lado desta criança e haja fraternalmente com ela. Então, meus amigos, essa é a história real que se passou com Chico Xavier. E aqui nós tiramos vários ensinamentos, não é? O primeiro deles, gente, é que nós normalmente achamos que a nossa dor é a maior de todas e que as pessoas não têm a mesma dor que a nossa. Muitas vezes até nos sentimos aqui na Terra injustiçados quando algum sofrimento bate à nossa porta. Então nós já vimos, pela lei de causa e de efeito, que tudo que nos chega é subordinado ao nosso merecimento e necessidade, tanto o bem quanto a dor que bater à nossa porta. Tudo é dentro da medida exata da justiça divina. Mas essa lição, esse ensinamento que nos trouxe Chico da sua própria vida, nos traz ensinamentos muito importantes. O primeiro deles, gente, é que se nós quisermos mobilizar o nosso desejo de servir e a nossa compaixão, que seja por qualquer necessitado e não apenas por aqueles que nos compartilham o teto. Ora, o bem é o bem e deva se estender a todos os necessitados. E a outra grande lição que tiramos dessa história que eu narrei, meus amigos, é que nem sempre nas nossas rogativas nós não sabemos o que estamos pedindo. Então pedimos isso, pedimos aquilo, e ora, em matéria de justiça divina, repito, muitas vezes os acontecimentos precisam seguir o seu curso natural. Por quê? Porque ninguém derroga as leis de Deus. Nem os espíritos superiores poderiam fazer isso. Então, muitas vezes, os acontecimentos seguem o seu curso em favor do próprio necessitado, que a nossas vistas está em sofrimento. Muitas vezes, e na grande maioria das vezes, é aquela dor que instrui, é aquela dor que redime, é aquela dor que faz crescer. Então, gente, a dor, normalmente dizem os espíritos, nivela todos os homens, porque alcança todos os lares em um momento ou em outro, em maior ou menor proporção. Então, há uma passagem do Cristo que diz assim, está no Evangelho de Lucas 9:23. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, isso é um ensinamento muito profundo de Jesus para toda a humanidade. Negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e então siga-me. É a palavra de Jesus. Porque o Cristo bem sabia e hoje nós sabemos. Todos temos nossas cruzes a carregar e é importante que nos solidarizemos uns aos outros, que possamos dar as nossas mãos para que o fardo seja menos pesado. É a ajuda mútua que nós precisamos fazer uns em relação aos outros. E precisamos, gente, estar muito atentos. Por que atentos? Porque normalmente o que nos chama a atenção são as dores físicas, quando muitas vezes as dores vêm da alma. E aí eu trouxe outro relato para a gente nesse sentido,
de uma médica chamada Roberta França, que hoje é geriatra. E ela narra dizendo assim: quando ainda era acadêmica, ouvi de um professor dizendo: quando tudo dói, a dor não é física. Então essa médica não compreendeu lá no início de sua carreira exatamente o que esse professor lhe dizia. E quando ela tornou-se médica geriatra, ela passou a compreender com muito mais certeza essa afirmativa do seu professor. Então ela diz: ouço com atenção as queixas de dores de cabeça, no estômago, musculares, ósseas, palpitações, náuseas, coceiras dos seus pacientes quando eles chegam. É como que dói tudo. E ela diz assim: depois faço apenas uma pergunta: o que está realmente acontecendo com você? Após um minuto de hesitação e até de espanto, a maioria cai num choro convulso e doloroso. Aí ela diz: deixo o choro libertador acontecer e então, no lugar das queixas álgicas, ouço término de relações, perdas de pessoas queridas, problemas financeiros, medos, angústias e ansiedades. Novamente lembro da frase: quando tudo dói, a dor não é física, a dor vem da alma. Então, gente, é muito importante o nosso olhar de saber prestar atenção àqueles que estão ao nosso lado e também naqueles que não compartilham conosco do mesmo teto. No mundo sempre há pessoas carecendo de nosso apoio, de nossa misericórdia, de nossa compaixão. E em algum momento nós também estaremos na condição de precisar dos demais. Eu trouxe então, finalizando as nossas reflexões, uma colocação do livro No Mundo Maior, do Espírito André Luiz, no capítulo que fala o poder do amor. Então, nesse livro tem a irmã Cipriana, que é uma das devotadas trabalhadoras lá de nosso lar, e ela diz assim, sobre a dor. Veja o que ela coloca para a gente. Muitos retiram do sofrimento o óleo da paciência, com que acendem a luz para vencer as próprias trevas, ao passo que outros dele extraem pedras e acúlios de revolta, com que se despenham na sombra dos precipícios. Então, meus amigos, é fundamental que nesse estudo nós possamos refletir na nossa condição, da nossa conduta, dos nossos pensamentos diante da dor. A nossa conduta será fundamental, realmente, para acender a luz que vai iluminar os nossos caminhos aqui no plano material, para que possamos fazer dessa jornada uma jornada redentora, feliz, harmoniosa, ou como disse Cipriana, tirar do sofrimento as pedras que vão endurecer e prejudicar o nosso próprio caminho, nos colocando nos despenhadeiros e nos abismos. Então a nossa conduta é fundamental para a nossa compreensão. E pela lição que eu narrei lá de Chico Xavier, ficam esses ensinamentos, gente. É preciso saber pedir, é preciso estender a compaixão aos demais e, sobretudo, perceber que em matéria de dor, nós temos na medida exata e que não há injustiças nem privilégios perante Deus. Que Deus nos ampare, que Deus então, gente, nos ilumine, nos fortaleça, para que possamos seguir adiante compreendendo a nossa dor não é maior que a dor dos demais. Muita paz e muita luz a todos nós. Espero assim que tenham gostado de mais essa reflexão e peço, se inscrevam, gente, aqui no nosso canal, deixem o seu like, isso é muito importante, divulguem bastante, para que esses ensinamentos alcancem muitos corações, como já estamos alcançando. Fico feliz, cada dia mais pessoas vão se inscrevendo aqui no canal e tendo acesso a essas maravilhas de ensinamento que nos trazem os espíritos maiores. Paz e luz a todos e uma semana muito feliz. Até o próximo sábado.